quer da gente nessa questão? Olha só, ele fala o seguinte: suponha que 10 miligramas de açúcar são dissolvidos em 1 litro de água. Quanto a DBO será aumentada? Então, pessoal, o que ele quer saber? Quanto que eu vou gastar mais de oxigênio para consumir essa massa de glicose que eu joguei aí dentro? Ele já deu para a gente a glicose. Ele falou o seguinte, olha aqui, que a glicose é CH2O. É a fórmula mínima da glicose. Fórmula mínima é isso daqui, ó. Na verdade, a glicose é C6H12O6. Fórmula mínima é quando a gente simplifica esses índices. Dá para dividir tudo por 2, então obteve isso daqui. Isso não vai afetar a nossa resolução, tudo bem? Porque se tem menos carbono aqui, vai ter menos consumo de oxigênio. Então diminui em toda a questão proporcionalmente. Então olha só, pessoal, que reação que acontece quando eu coloco a glicose? Pessoal, a glicose, o que é o problema do DBO? Não é o consumo da matéria orgânica pelo oxigênio? Então aqui, ó, essa matéria orgânica que eu joguei, que é o CH2O, que é a glicose, vai reagir com o oxigênio. E esse tipo de reação gera quais produtos? Vai gerar sempre CO2 mais água. Reação de um composto orgânico que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, com oxigênio, vai formar sempre CO2 mais água. Tranquilo? E agora, vamos ver, né, cálculo estequiométrico. Vamos fazer aqui, primeira coisa do cálculo estequiométrico é montar a equação. Montei a equação. A segunda coisa no cálculo estequiométrico é balancear a equação. Vamos ver se está balanceado? Ó, eu tenho um carbono aqui. Eu tenho 2 hidrogênios, eu já tenho 2 aqui. Eu tenho 1, 2, 3 oxigênios, eu preciso ter 3 antes da seta, eu já tenho 1, já tenho 2, beleza, ó. Essa equação já estava balanceada, ou seja, tudo que eu tenho antes eu tenho depois, beleza? Então tá aí nossa equação. Olha a pergunta. Suponha que 10 miligramas de açúcar foram adicionados nessa água. O quanto vai aumentar a DBO? Pessoal, DBO não é um consumo de oxigênio? Então ele quer saber o seguinte: 10 miligramas vai consumir quanto de oxigênio? X. Essa é a pergunta dele. Se eu colocar glicose, quanto que vai aumentar o DBO? Que é a demanda por oxigênio, que é o consumo de oxigênio. Então, só que aí eu tenho outro problema. Aqui eu tenho os dados em unidade de massa. E quando a gente faz o balanceamento, a gente obtém o quê? Os coeficientes estequiométricos, que é a proporção em mol. Então, o que eu descobri até agora da minha reação? Eu descobri que 1 mol dessa glicose aqui, dessa fórmula mínima, reage exatamente com 1 mol do gás oxigênio. Então tá, então se aqui eu tenho mol e aqui eu tenho grama, vamos converter mol para grama. Olha só, 1 mol de glicose, ele deu no exercício, ele falou que é 30 gramas. Então por mol, então se eu tenho mol, eu tenho 30 gramas, que reagem completamente por 1 mol de oxigênio. Qual que é a massa do oxigênio? Ele deu aí, ó, oxigênio igual a 16. Como eu tenho 2, vai ser 2 vezes 16, não é verdade? Ou seja, o oxigênio é 32 gramas por mol. Então, ó, 1 mol da glicose reage com 1 mol do oxigênio. Que é a mesma coisa que eu dizer para você que 30 gramas reage com 32. Só que aqui eu falo em mol e aqui eu falo em massa, tá? Então, ó, se 30 reage com 32, 10 miligramas, que é o que eu vou adicionar, vai reagir com quanto? Com X.
Aí eu vou descobrir a quantidade de oxigênio que ele vai consumir com esses 10 miligramas. Pessoal, para eu fazer isso, olha só, unidade embaixo de unidade, aqui está miligramas. Vamos transformar para gramas? Pessoal, tem um negócio muito simples, olha só. Quilo significa 10 à terceira, tá? Centi significa 10 a menos 2. Mili significa 10 a menos 3. Ou seja, quando eu quero 1 quilo, eu multiplico por 1000. Ó, metro, quilômetro, quilômetro. O que é quilômetro? É 1000 vezes o metro. Então, quando eu tenho quilômetro, na verdade eu tenho quilômetro. Eu tenho 1000 vezes o metro. Quando eu tenho milímetro, eu tenho metro dividido por 1000, que é o milímetros. Então, ó, toda vez que eu ver essa letrinha mili, eu posso substituir ela por 10 a menos 3. Então, vamos substituir. Olha, eu posso colocar aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3 gramas, que é a mesma coisa. Então, pronto, agora é só resolver essa regra de 3. Eu multiplicando cruzado e resolvendo, eu vou descobrir que a massa de oxigênio que vai ser consumida é de 10,7 miligramas. Né? No caso, por litro, porque ele vai pôr 10 miligramas por litro. Tudo bem? Então, ó, uma questão básica de cálculo estequiométrico. Então, o cálculo estequiométrico, pessoal, você tem sempre 3 passos extremamente importantes. O primeiro, montar a equação. O segundo, balancear a reação. O terceiro, usar os coeficientes. Tudo bem? Porque os coeficientes é a proporção em mol que eles reagem. Então, toda vez que tiver um cálculo estequiométrico, você vai fazer isso. Escrever a reação, balancear a equação e usar os coeficientes, que é a proporção em mol que eles reagem em forma. Ou seja, um mol reage exatamente com um mol, e nesse caso forma um mol e forma também um mol de água. Tudo bem? Então, bem sossegado, essa questão de DBO, que se resumiu à regra de 3. Tranquilo? Então, até daqui a pouco na próxima questão. Nessa questão, nós temos substância com calor de dissolução endotérmico são empregadas na fabricação de balas e chicletes, por causarem sensação de frescor. Um exemplo é o xilitol, que possui as seguintes propriedades. Então, galera, essa é uma substância que absorve calor. Se absorve calor, você tem a sensação de frio, porque ele está roubando calor. Então, quando você chupa a balinha, essa balinha vai dissolvendo. A dissolução do xilitol é uma dissolução que absorve calor, quando ela vai solubilizando a sua saliva. E aí, rouba o calor da sua língua e você sente a boca fresca. Então, vamos lá. Ele deu aqui algumas propriedades. Deu a massa molar, a entalpia, né, a quantidade de calor que ela rouba por mol, e também deu a solubilidade dessa substância. Considere M a massa de xilitol, necessária para a formação de 8,04 gramas de solução aquosa saturada de xilitol a 25 graus Celsius. A energia em quilocalorias absorvida na dissolução de M corresponde a... Galera, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é muito doido. Olha só, ele está falando que vai formar 8,04 gramas de solução. Solução, galera. Ou seja, isso daqui é soluto mais solvente. Aqui é a massa dos dois já, tudo somada, certo? Então, olha a minha pergunta. Quanto de soluto, vou pôr aqui o índice 1 de soluto, tem nessa solução que é 8,04? É isso que ele quer saber. Mas ele deu pra gente alguma coisa. Ele falou o seguinte, ó, que 60,8 dissolve em 100 gramas
de água a 25 graus Celsius. Ou seja, 60,8 é o soluto. 100 é o solvente. Então vamos somar os dois, porque soluto mais solvente não é igual a solução. 60,8 mais 100 dá 160,8 gramas. Ah, então olha só, essa solução aqui, quando eu tenho uma solução saturada de xilitol com isso daqui, eu tenho 160 gramas de solução. Então vamos pôr aqui, ó, solução, ó, 160 gramas. Quando eu tenho 160 gramas de solução, quanto que eu tenho de soluto? Olha só, tenho 60,8. Ah, então peraí. Quando eu tenho 60,8 gramas de soluto, eu consigo fazer 160,8 gramas de solução? Consigo. Então, quanto de soluto eu vou precisar para fazer 8,04 de solução? X. Só multiplicar cruzado agora e achar. Vamos fazer essa conta? Quanto que dá? Olha só. Multiplicando cruzado vai ficar 160,8, que é igual a 60,8 vezes 8,04. X é igual a 3,04 gramas. Ou seja, nessa quantidade aqui de 8,04, 3,04 é só o xilitol. É só o xilitol. Mas ele quer saber a quantidade de energia que absorve. Vamos lá, ó, ele falou pra gente. Ele disse então que 1 mol absorve 5,5 quilocalorias. Então 3,04 gramas vai absorver quanto? Y. Só que aqui, galera, ó, tá mol e aqui tá gramas. Eu não posso fazer, eu tenho que fazer a mesma unidade. Mas ele falou pra gente a massa molar. Ele falou que 1 mol de xilitol é a mesma coisa que 152 gramas. Ah, então agora ficou fácil. Se 1 mol, que é 152, absorve 5,5, 3,04, que é o que eu vou ter, vai absorver quanto de calor? Y. Y é igual a 0,11 quilocalorias. Ah, então a energia que essa quantidade de xilitol absorve é 0,11. Que legal. Então é a letra B